Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Estela, eu tenho 16 anos e eu participo da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rosa do Sul. Bom, eu gosto muito de cantar, pra quem me conhece sabe muito disso, e algumas pessoas me pediram pra eu fazer vídeos cantando ou falando sobre alguma coisa da minha vida, sobre a minha história, sobre o meu testemunho, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, agora. Bom, eu desde pequena eu meio que conhecia Jesus, mas não sabia realmente quem ele era, não tinha realmente aquele contato, aquele toque do Espírito Santo em minha vida. Mas eu via desenhos, assistia e talvez ia poucas vezes na igreja, talvez para aliviar um pouco a minha dor e ficar em paz depois e poder fazer tudo o que eu queria fazer outra vez sem me preocupar com nada. Mas eu cresci e entendi que não é bem assim. Quando eu fiz 14 anos, eu estava estudando numa escola e lá eu comecei a me sentir muito sozinha. Então foi onde eu comecei a ter começo de depressão. Na verdade, eu não falei com ninguém, nem com meus pais, nem com a minha família, porque eu sabia o que eu sentia e eu sabia o que eu tinha. Mas eu tinha vergonha de falar isso. Eu só me trancava, chorava, ficava no meu canto e não dizia nada pra ninguém. Simplesmente a minha vontade que eu queria era morrer. E é bem complicado isso porque geralmente as pessoas julgam quando não conhecem a dor do outro. Elas acham que é talvez um pouco de drama ou qualquer outra coisa, mas na verdade não. Isso é algo espiritual, porque ao nosso redor existe uma guerra espiritual. Em fato, você tem que saber lutar com as suas armas, mas se você não tem arma, você não vai conseguir lutar contra elas. E foi aí que começou. Aí eu vim morar pra Caxias com minha prima. Quando eu vim morar com ela, passei 3 semanas na igreja com ela. Nunca tinha ido a esse contato, né? Lá eu comecei a cantar nessas 3 semanas, apenas 3 semanas. E pra você, assim, aquela dor, aquela tristeza, aquela solidão toda saiu de dentro do meu coração. E eu me senti acolhida. Só que eu ainda não entendia realmente a vocação que Deus queria pra mim e nem o chamado que eu tinha com Ele. Aí tá, tudo bem. Só que enquanto isso tudo estava acontecendo, lá na minha casa estava tudo ao pior. Meu pai sofreu um acidente de moto, a minha mãe não tinha como trabalhar porque tinha que cuidar dele, e a minha irmã começou a ficar um pouquinho rebelde, né? Sair bastante, e daí ela não parava muito em casa, mas era uma pessoa muito boa, gente, tá? É só um testemunho meio assim, uma fase da vida não muito fácil. Aí tá, depois disso eu voltei, eu tive que voltar. Só que eu comecei a ir pro mundo ainda, curtir, achava que era necessário aquilo pra minha vida, porque eu tinha um vazio tão grande que eu queria que coisas preenchessem esse vazio. Só que eu não sabia ao certo o que fazer pra preencher esse vazio dentro de mim. Foi aí que eu comecei a sair, a curtir, só que eu realmente, gente, eu não tinha amigos de verdade, tá? Aprenda uma coisa, seus amigos são seu pai, sua mãe e Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você não vai precisar tanto conversar com seus pais, coisas, segredos que você precisa conversar apenas com Deus. Que Ele vai te entender, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas assim, aí tá, eu comecei a sair, a curtir, a viver como eu queria, não como Deus queria. Eu não tava nem aí, tipo, eu ia. Só que quando eu ia nesses lugares onde eu bebia, onde eu fazia coisas que não devia, dentro do meu coração falava, Estela, aí não é o teu lugar. E eu não entendia isso. Aqui não é o meu lugar, aonde é o meu lugar? E eu tinha sonhos, gente, todo mundo tem sonhos. Só que eu queria muito que esses sonhos se realizassem do nada. Só que talvez os meus planos não são os planos de Deus. A gente tem que prestar muita atenção no que é o planos de Deus e nossos planos, porque às vezes Deus conhece o nosso futuro, mas a gente não, então a gente não sabe o que tá a nos esperar, mas Deus sabe sim, e Ele é maravilhoso, gente. Aí eu comecei a ir numa igreja mundial e foi muito bom pra mim, eu gosto muito de lá, eu fui muito acolhida, só que enquanto eu ia na igreja eu também saía e fazia coisas erradas, então eu tava um pouco dividida. Só que não se esquece, enquanto você tá no muro, você tá do lado de Deus, mas você também tá do lado do inimigo. Então você pode cair a qualquer momento em algum dos lados. Então o que eu quero passar é que você esteja do lado certo, esteja no caminho certo. Às vezes as pessoas dizem que servir a Deus é muito difícil. Na verdade a gente complica um pouco, mas claro que é difícil. Deus é uma pessoa.
e a gente ama Deus. Na verdade, quem ama Deus como eu amo, eu tenho sim que abrir mão de coisas para fazer ele sorrir, porque eu quero ver ele feliz. Então eu vou abrir mão da minha vida, das minhas vontades e viver para ele, porque afinal ele me deu a vida. Então eu devo dar a minha vida por ele. Isso é bem, né? E aí tá, eu comecei a parar de sair e fiquei em casa. 4 meses eu fiquei sem celular, porque meu celular tinha estragado e tudo mais. Eu fiquei só em casa, eu não saía. E eu ficava falando com Deus do meu jeito, porque eu não sabia orar daquele jeito, assim, sabe? Com palavras lindas e maravilhosas. Mas eu entregava a minha sinceridade a Deus. E orava sempre antes de dormir. Essa era a minha oração antes de dormir. Às vezes no meio do dia eu ficava assim no pensamento com Deus, conversando com Ele. Mas eu não ouvia a voz do Senhor. Eu apenas dizia, conversava com Ele: Pai, eu quero ir numa igreja que eu me sinta realmente assim, onde lá é meu lugar. Porque assim, Deus te fez para estar em algum lugar para adorá-lo e ganhar almas para Ele. Através disso, você é só um instrumento, Deus é quem usa. Tudo bem, aí eu tava na casa da minha amiga e uma mulher apareceu lá e eu fui com ela me convidou, era uma festa e nesse dia eu aceitei Jesus. Nesse dia era o dia do meu aniversário, dia 7 de maio de 2016. Faz 1 ano e pouco que eu aceitei a Jesus. Aí começou uma nova vida. Eu fui muito julgada porque antes eu realmente fazia coisas que não devia. Só que quando morreu essa velha criatura e nasceu uma nova, eu comecei a viver uma vida nova com Cristo. Eu era uma nova pessoa. Só que não foi fácil, aí começou outras coisas e tudo mais. Só que, enfim, eu percebi que eu pertenço a Cristo. E é que nem a história de Jonas, ele tentava fugir de Deus. Só que Deus sempre buscava uma forma de buscar ele e trazer ele para perto dele. Porque quanto mais longe nós estamos, mais perto Deus nos quer dele. E foi aí que começou. Eu comecei a buscar Deus, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar. E tá essa luta ainda. Houve um tempo em que eu parei um pouco, não parei de ir na igreja, mas parei de me dedicar tanto quanto eu me dedicava no começo. Só que assim, gente, Jesus é o seu amigo. E se você precisa realmente conversar com Ele e fazer algo pra Ele, entenda, Ele te ama e Ele te quer. Ele pergunta hoje, você o aceita?